E esse é o caso bizarro do homem que foi pro inferno e voltou. E aí, Ghosts? Gary Clifford Hoyt era um americano de 31 anos que morava lá em Maryland, nos Estados Unidos. Acontece que no dia 5 de dezembro de 1999, o Clifford acabou sofrendo um acidente de carro muito grave. E ele estava praticamente morto, com muitas fraturas e hemorragias, mas ele foi levado diretamente para o hospital, onde ele acabou ficando lá alguns meses em coma. Até que de repente, em uma noite lá no hospital em que ele estava internado, alguns enfermeiros começaram a escutar barulhos e gritos bem estranhos vindos de dentro do quarto do Clifford. E quando os enfermeiros chegaram lá no quarto dele, o Clifford estava se contorcendo e gritando bastante, dizendo que ele tinha acabado de voltar do inferno. Essa história dele era tão cheia de detalhes que ele dizia à parte que criaturas se reuniam para ficar torturando ele lá. E que lá só havia chamas e pessoas se lamentando. E assim, na época, os médicos disseram que o Clifford teve um dano cerebral muito grave e que por isso ele estava vendo essas coisas. E aí o Clifford teve alta do hospital e aí ele voltou pro apartamento dele, onde ele morava sozinho. E assim, as coisas bizarras não param por aí. Os vizinhos do Clifford começaram a reclamar que todos os dias ele colocava a mesma música, e ainda com um som bem alto. E o Clifford não atendia a porta dele de jeito nenhum, então o síndico do prédio resolveu chamar a polícia. Então os policiais chegaram lá no apartamento dele, arrombaram a porta e eles se depararam com uma cena bizarra e assustadora. Basicamente, o Clifford estava deitado no chão, sem as roupas e agarrado com um cubo de gelo. Claramente eu não vou colocar essa foto aqui porque o TikTok pode banir o meu vídeo. Mas assim, pra quem tiver curiosidade em ver essas fotos que, assim, é bem bizarra, só vocês pesquisarem no Google o nome desse caso ou me chamarem lá na DM do meu Insta que eu mando pra vocês. E aí o Clifford foi questionado do porquê ele estava naquele estado. E ele disse que ele estava no inferno e por isso ele estava sem as roupas e ainda segurando um cubo de gelo. E porque, segundo ele, o lugar que ele estava era muito quente. E as músicas altas que ele colocava e tudo isso que ele fez quando ele foi encontrado era uma forma de afastar os demônios que estariam perseguindo ele. E o Clifford foi internado em um hospital psiquiátrico de Maryland e acredita-se que ele está lá até hoje.